Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, Corrente, Piauí. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar em nome de Cristo Jesus. Quero desde já agradecer ao irmão Davi, este abençoado servo de Deus, que fez um convite para mim estar aqui nesse trabalho. Foi justamente num dia lá em Irecê, num velório de um tio meu que tinha acabado de morrer. E ele ia passando e um irmão, cunhado dele, presbítero também, pastor de igreja, pastor, e falou assim: olha, Davi, leva o pastor Demétrio lá em Corrente para realizar um trabalho junto com vocês. Aí ele disse: vou levar. Mas eu achei que era só um momento. Quando passou uns dias, ele me intimando para estar aqui. Por ser um amigo, eu falei: vamos. E nós estamos aqui. Também agradecer ao pastor daqui por confiar o púlpito da igreja, mesmo sendo eu pastor da Assembleia de Deus em Irecê, confiar a tribuna aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, viu, pastor? Mas sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia numa passagem no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. São Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 15. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nesta noite, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de um trabalho aberto como esse, a qual eu chamo de trabalho missionário. A igreja fora das quatro paredes, cumprindo o ídolo de Jesus Cristo. Nós lemos uma passagem bíblica e eu gostaria de falar pausadamente para nós entender, porque a mensagem é essa. Se você não entender, não é uma mensagem. Pode ter uma boa oratória, mas se ela não for bem explicada, não se torna uma mensagem. E eu gostaria de explicar para que quando eu falar amém, todos que estejam aqui entendam a mensagem do Evangelho de Cristo, a qual nós estamos pregando nesta noite. A começar, Jesus fala sobre pregar o Evangelho. E eu gostaria de falar nesta noite o que é o Evangelho. O Evangelho não é nada mais e nada menos do que a anunciação, a boa nova. É o esclarecimento do reino de Deus para toda a raça humana. Mas dentro desta passagem bíblica, eu gostaria de me subordinar a um tema. E o tema é esse: 3 coisas que Satanás não quer que você saiba através do Evangelho de Cristo. Ou 3 verdades que o diabo não quer e nunca vai querer que a humanidade saiba através do Evangelho de Cristo. Quais são as 3 verdades que o Evangelho de Cristo esclarece aqui? Primeiro, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Segundo, sobre a morte de Jesus Cristo. E terceiro, sobre a ressurreição de Jesus. Essas 3 verdades, Satanás, ele vai fazer e sempre fez de tudo para que o homem não entenda, para que não saiba sobre essas 3 verdades. Por quê? Porque o pilar da raça humana e da salvação da história do homem está baseado no entender desses 3 pilares, ou essas 3 verdades, a qual eu irei pregar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro eu gostaria de falar sobre a primeira verdade bíblica, que foi o nascimento de Jesus de Nazaré. Meus queridos, amados e ouvintes,
que estão ao alcance deste microfone, deste som, a qual eu estou pregando nesta noite. Entenda, quando nós falamos do nascimento de Jesus Cristo, é algo que é comemorado por todo ser humano neste globo terrestre. Todos os homens, mulheres, grandes e pequenos, leigos e sábios e ignorantes, pobre e rico, sempre falam e sabem, ouviu falar do nascimento do Filho de Deus chamado Jesus de Nazaré. Embora a maioria não entenda o seu significado, o valor do real significado do seu nascimento, mas o Evangelho é para esclarecer esta verdade. O nascimento de Jesus é promessa. Jesus não nasceu para mudar somente o calendário da raça humana, ou para dividir a história da raça humana em antes ou em depois, de forma nenhuma. Quando a Bíblia fala, quando Deus cria o homem lá no jardim do Éden, e quando Adão e Eva pecam e desobedecem a Deus, e naquele momento o homem sucumbe à condenação eterna, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 5, quando o homem caiu, Adão no Éden, toda a raça humana se compromete e cai também perante o Senhor. Dali por diante a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 versículo 23, a seguinte palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, dizendo que Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Quem entende aí sabe, ou pelo menos do português vocês vão entender, que toda vez que fala da sentença está no plural. Deus encerrou todos debaixo do erro de Adão lá atrás. Ou seja, quando Adão cai, todos herdam a queda de Adão e a culpa de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus vai nesse momento entender que é necessário alguém vir para nascer, para redimir, para salvar, para adquirir de volta toda a raça humana. E não tem ninguém melhor do que o seu próprio Filho, que ele enviaria sobre a face da terra. E o mais interessante, que isso já passa na cabeça de Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus olha para Adão e Eva que caíram no pecado e estão arruinados, naquele instante Deus olha com olhar de misericórdia. E quando Deus olha com olhar de misericórdia, Deus lança ali uma profecia. Deus diz: mulher, da tua semente nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Deus está dizendo: ei, já estou providenciando a solução de toda a raça humana. Vai parar um tempo, vai demorar um pouco, mas o meu plano vai se cumprir. Vai nascer alguém, vou enviar alguém. E o mais interessante agora é que a gente vai olhando toda a história da Bíblia, Deus começa a mostrar através das alegorias, Deus começa a mostrar através dos sacrifícios simbólicos. Quando o homem pecava, ele pegava um cordeiro e levava perante o sacerdote, e matava o cordeiro ali, o sacerdote, para encobrir a culpa daquela pessoa. Deus estava dizendo que: ei, eu não esqueci do meu plano e da minha promessa. Ele vai nascer e vai ser o meu cordeiro perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na frente, quando nós olhamos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que havia uma virgem, e a virgem chamada Maria estava noiva com José, e a Bíblia diz que chega o anjo Gabriel e anuncia o nascimento desse Redentor. Ele chega e diz: salve, agraciada, bendito é o teu ventre entre as mulheres, de ti nascerá aquele que há de salvar o mundo, e tu porás o nome dele de Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão tremendo que Jesus ali naquele momento, ele é inserido por uma obra milagrosa do Espírito Santo, pela intervenção divina sobre o ventre da Virgem Maria. E o mais interessante, que Deus é tão tremendo, que ele já tinha prometido algo na frente, um batizador chamado João Batista. Então lá na frente estava já Isabel grávida com 6 meses
de gestação de um menino, promessa do Velho Testamento, que seria a voz do que clama no deserto, aquele que abriria o caminho para o Messias, para o nascimento, para aquele que nasceria. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Virgem Maria recebe esta notícia, ela corre perante a casa da sua prima Isabel, e quando ela chega e põe o pé na porta, já com Jesus no seu ventre, a Bíblia diz que lá dentro João Batista dá um salto dentro do ventre da sua mãe. João Batista treme com a presença daquele que é maior, chamado Jesus de Nazaré. E o mais interessante, que a Bíblia vai se desenrolando. Quando Jesus nasce, Jesus cresce, e aos 30 anos de idade, João Batista não conhecia, não tinha contato com Jesus. João Batista não conhecia, era primo dele, mas não tinha contato, porque ele vivia no deserto. E quando ele estava batizando, João Batista batizando as pessoas, de repente Jesus, com 30 anos, vai chegando sobre a beira do Rio Jordão. E ali, meus queridos, quando Jesus coloca seus pés sobre a água, João está batizando, ele para, ele fica ali estagnado, travado, e ele começa a olhar para um canto, para o outro. Ele não tinha visto Jesus fisicamente, mas quando ele levanta os olhos lá no meio da multidão, ele fica parado, ele olha, ele sente a mesma coisa de 30 anos atrás, dentro do ventre da sua mãe. Ele olhou assim e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o mais interessante, que ele nasceu, e quando Jesus nasce, modifica todas as coisas. Interessante que no dia que Jesus nasceu, a Bíblia diz que estava ali os pastores pastoreando à noite as ovelhas, e o anjo disse: ei, nasceu o menino Jesus, vocês vão lá agora, e por sinal, ele estará colocado sobre uma manjedoura, e por sinal, ele estará colocado sobre a manjedoura. Jesus não nasceu na manjedoura. Quem prega dizendo que Jesus nasceu na manjedoura, olha, dá uma olhadinha dentro dos textos. Jesus não nasceu numa manjedoura, até porque manjedoura é um coxo onde os animais se alimentam. Jesus nasceu ao lado ali, ele foi colocado ali, é diferente. Mas por que ele foi colocado? Os anjos disseram: e achará por sinal na manjedoura. Por quê? Porque a manjedoura, além de ser um lugar de comer, quando nascia os cordeiros novos, o pastor examinava se aquele cordeiro fosse perfeito, sem nenhum defeito, ele separava do rebanho e colocava ali dentro daquela manjedoura, dizendo que o cordeiro era perfeito. Então, quando aqueles homens chegaram lá, e os anjos diz: verá por sinal dentro da manjedoura. Quando os homens chegaram, diz: esse é o Cordeiro de Deus, é perfeito, está no lugar de seleção, nasceu para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nasceu e acabou a história. Para que foi o nascimento dele, amada igreja e amigos ouvintes? Ele não nasceu apenas para se denominar um Deus ou Deus na história, porque ele não precisa disso. A Bíblia diz que ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele não precisa de forma nenhuma que alguém ache que ele é Deus, ou coloque nele o título de Deus. Ele é Deus, ou que você queira ou quer não, ele será por toda a eternidade. Mas ele nasceu para redimir a humanidade. O seu nascimento teve este propósito. Quando ele nasce, Deus disse assim: ei, a minha graça se manifestou sobre toda a raça humana. Só se perde agora quem quiser, só se perde agora quem for louco, porque o meu filho é a chave, é a porta, ele é o caminho agora para toda a raça humana. E ele mesmo disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, nasceu. O diabo não quer saber, mas ele vai ter que saber. Ele nasceu para nos salvar e acabou a história. Segunda verdade que o diabo não quer que nós não falamos e pregamos sobre a morte de Jesus de Nazaré. A morte de Jesus Cristo às vezes é comemorada de maneira sem conhecimento de causa ou conhecimento da palavra de Deus. Eu admiro essas pessoas que comemoram. Tem pessoas que chegam naquela data da Semana Santa, não mais os dias de hoje, porque hoje a crença diminuiu, a geração nova foi modificando, mas há 40 anos atrás eu me lembro que eu era menino, tinha pessoas que ficavam até sem tomar banho durante o dia todo, não fazia nada dentro de casa, não tirava leite do gado, era aquela coisa toda. Pegava ali um cara chamado Judas, enrolava aquele boneco, batia de vara, xingava, cuspia aquele coitado do Judas, achando que foi Judas o culpado de ter crucificado e traído o Filho de Deus e jogado na cruz. E ali Jesus é pintado num quadro, pregado com a cabeça caída, com o semblante caído, como se ali ele foi forçado. Ei, Jesus não foi forçado a nada, e vocês vão entender na instante, no decorrer desta mensagem. Entenda agora, a morte de Jesus Cristo era necessário para que nós possamos, a humanidade, ser salva e alcançar a misericórdia. Se ele não tivesse morrido há 2000 anos atrás, a terra não existiria mais. Deus já tinha destruído toda a raça humana sob um holocausto da sua ira e do seu fogo divino. Por isso que ele teve que morrer na cruz do Calvário. Para vocês terem noção, quando Jesus ali, ele já estava, ele aparece e no cenário começa a pregar. Nos seus 3 anos que ele começou a pregar de seu ministério após o batismo, foi uma carreira meteórica. Ele fez aquilo que tinha que fazer. Ele teve que ali pregar e colocar na mente o saber das pessoas, na mente o saber do céu, o entendimento. Por que ele fez isso? Porque a ignorância é o que escraviza o homem. A ausência de conhecimento nos torna ignorante. Então ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está falando somente de um conhecimento intelectual, mas ele está falando de um conhecimento espiritual, porque só o conhecimento intelectual não liberta o homem, senão haveria muitos aí intelectuais libertos e não são de forma nenhuma. Então Jesus começa a falar para os seus discípulos, preparar o coração dele, dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser açoitado, e ele vai ser morto na cruz. Satanás sabia e sempre soube que Jesus não poderia morrer na cruz, no Calvário. O diabo tenta por 2 vezes matar Jesus fora da cruz. Uma delas foi quando Jesus chega lá no templo e ele entra. Naquele dia Jesus foi seu pregador do sábado lá na sinagoga. Jesus pega, parece que eu estou vendo, ele pega o texto de Isaías, e quando ele lê o texto de Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Foi pregando. Quando terminou de pregar, Jesus volta e senta-se. A Bíblia é categórica em dizer que quando Jesus sentou, os olhos de todos estavam olhando para ele arregalado. Os doutores que estavam ali, os copistas, os maçoretas, os doutores da lei, os intérpretes que estavam sentados, olhou para Jesus com o olho fritado nele, ali fixo nele. Alguém pode dizer: olha, Jesus abafou, foi tão profundo o sermão que Jesus ali chamou a atenção. Não foi. A Bíblia diz que ele sentou. Quando ele sentou, ele disse: hoje se cumpre. Foi naquela hora que Jesus se declara o Messias de Israel. Ele sentou na cadeira que espera o Messias sentar. Quando ele sentou, ali aos olhos daqueles mestres, não foi o Messias, foi o filho de José, o carpinteiro.
eles arrancam Jesus com violência daquela cadeira, e a Bíblia diz que eles levam Jesus para precipitar num abismo que tinha, jogar lá embaixo e matá-lo, e vai levando Jesus. Mas Jesus diz: não, rapaz, eu não vim para morrer desse jeito. Jesus desaparece no meio deles, eles ficam procurando Jesus e Jesus desaparece. Satanás quis matá-lo ali. Outra vez Jesus ia caminhando, falando da sua morte na cruz. O diabo vai tomar a boca de Pedro. Pastor, e pode não vigia não, sujeito, para ver se tua boca, a mesma que louva, que prega, não é a mesma que o diabo usa. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, foge, vai-te embora, não morra na cruz não. Jesus viu que havia algo por trás. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Pedro descabria. Jesus repreende naquele momento ali. E quando Jesus foi levado para a cruz do Calvário para morrer lá, entenda uma coisa: quando levantaram ele sobre aquela cruz que ele estava pregado, a primeira coisa que o diabo vai tentar novamente ali é fazer Jesus descer da cruz. Naquele momento as pessoas chegavam embaixo e diziam: ei, tu não é filho de Deus, desce daí agora. Havia um confronto da autoridade de Cristo ali. Eles confrontavam o messiado de Jesus, a autoridade celeste, colocando em xeque: desce daí agora. Ali era uma batalha espiritual, era o inferno dizendo: desce, não morre aí não, porque se tu morrer vai dar ruim para nós. Não morre aí não, porque se tu morrer não vai prestar coisa para nós. Mas Jesus estava lá, e de repente um ladrão do lado esquerdo, o diabo vai usar mais uma vez: ei, desce da cruz, salve a nós e a ti mesmo. Mas Jesus não pôde descer da cruz, não foi porque ele não quis. Jesus não desce da cruz, porque se ele descesse, a obra não seria completa, e nós não estaríamos aqui hoje dando glória a ele, louvando a ele. Ele permanece na cruz, pregado por amor de toda a raça humana. E naquele momento que Jesus está na cruz ali, ele vai sofrer até o abandono espiritual do seu Pai. Em toda a raça humana, Jesus vai perder pela primeira vez a comunhão com o Pai. Em toda a história da eternidade, ele vai perder a comunhão com seu Pai. Quando ele recebe todos os pecados sobre ele, o Pai vira as costas, ele procura o Pai, o céu está fechado, e ele está só, e ele diz: Pai, por que me desamparaste? Mas Jesus é tão tremendo que naquele momento ele não fala na língua do local. Jesus fala uma língua mais difícil. Ele diz ali: Eloi lama sabachthani. Naquele momento ele fala em aramaico, para que as pessoas não entendessem. Ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquela hora, quando chega o momento de Jesus morrer por nós, ele olha para o céu e diz assim: telesdeste, que quer dizer acabado, afim, acabou-se, concluiu. E ele inclina a cabeça naquele momento e ele morre. Esta palavra que ele disse, telesdeste, significa, na linguagem dos campeões daquela época, quando eles venciam uma batalha, os grandes generais, ele usava esta palavra grega, telesdeste, quer dizer ganhemos, vitória, acabou a história. Naquele momento, quando ele morre, vai contradizer o que muitos pregadores que gostam de enfeitar mensagens sem base bíblica, vai contrariar muitas mensagens, porque eu já vi pregador dizendo, não sei se aqui já falaram isso, pregador dizendo que naquele momento que Jesus morreu na cruz, Satanás pegou ali a sofona, pegou o pandeiro, começaram a fazer festa no céu, aquela coisa toda. Satanás nunca fez isso. Por quê? Porque ele sabia que era na cruz o real sacrifício de Deus, era lá que o Cordeiro de Deus seria imolado, era lá que ele morreria pelos nossos pecados. Pelo contrário, o inferno estremece, porque quando Jesus declina a cabeça, o véu que estava lá no templo se rasga
altura, é rasgada de alto a baixo, que fazia divisão entre Deus e a humanidade, porque a cortina rasga. Deixa eu dizer, quando morria alguém da família, os parentes, o pai rasgava as vestes com dor. Quando Jesus declina a cabeça, Deus de lá do céu rasga de fora a fora aquela cortina. Era Deus rasgando o seu peito e dizendo: meu filho experimentou a morte por causa da humanidade. Isso é amor por demais, isso é amor de sobra. É por isso que ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se sente amado nesta noite pela morte dele, levanta as tuas mãos agora e mostra para o inferno que você foi transformado, que valeu a pena. Como é que o diabo saiba de uma coisa dessa? Foi pela morte dele que eu sou vitorioso. Foi pela morte dele que eu sou liberto hoje. É pela morte dele que o homem é tirado da sarjeta e é transformado pelo poder da palavra do Senhor. Ele morreu sim, e quando ele morre, ele vai 3 dias, a Bíblia diz, ele desce nas partes mais profundas e mais baixas da terra. Ele vai dar um brado de vitória para as almas do Velho Testamento. Mas uma coisa interessante, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é que gera a morte ou gerou a morte? O pecado. Deixa eu dizer uma coisa aqui: ninguém pode ressuscitar por si, porque ainda há indício de pecado. Aquela pessoa não tem condição, a não ser que Deus o ressuscite. Por isso que ninguém pode sair de lá, pernear, caminhar. Mas eu vou fazer uma ilustração aqui. Jesus desce lá embaixo. Nos 3 dias que Jesus está lá embaixo, ele está pregando lá a palavra, ele está dando brado de poder. Quando chega no domingo, pela madrugada cedo, Jesus olha e parece que eu estou vendo, ele diz: está na hora de eu ir. Jesus vai caminhando lá para os umbrais da porta da eternidade. Ele vai caminhando e de repente alguém grita, é uma ilustração minha: ei, ó, ele está indo, morto, está indo, ele vai sair, vai deixar, vai deixar. Eu acredito que a morte dá um grito dizendo: eu não posso fazer nada contra ele. Por quê? Porque eu não tenho força sobre ele. Por quê? Porque ele nunca pecou na vida, ele foi perfeito em tudo, e por não ter pecado, eu não tenho força, domínio sobre ele, e acabou a história. E quando Jesus chega lá em cima pela manhã, a Bíblia diz que ele rompe os umbrais das portas, e ele leva consigo o cativo, o cativeiro, e leva para as partes mais altas, para a glória celestial. É por isso que nós adoramos. E o mais interessante é que quando ele ressuscita, ele vence a morte naquela hora. E quando ele ressuscita, ele leva todo o paraíso lá de baixo para cima, como despojo dele, como espólio da guerra que ele vence da cruz do Calvário. É dele e acabou a história. E quando ele vence a morte, ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e diz uma palavra, que é a palavra que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. Jesus disse: ei, olha para mim agora. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem mexe agora, quem faz alguma coisa. É por isso que esta igreja há 2000 anos, ela não pode ser parada. Roma não parou, o governo não parou, não vai parar. Pode criar leis, pode fazer o que for. Quem é cabeça dela é Jesus, quem é dono dela é Jesus, quem manda nela é Jesus, quem está no meio dela é Jesus. É o leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, a rocha ferida de Meribá. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor. Que o inferno estremeça nessa noite e saiba, ele nasceu, ele morreu, mas ele ressuscitou.
de que ele não quer saber que nós sabemos, ou ele não tem interesse é que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, deixa eu dizer aqui para finalizar, a ressurreição de Cristo é o pilar do cristianismo. A Bíblia diz, e Paulo fala, que na época do apóstolo Paulo, houve uma questão dentro da igreja, alguns achando que Jesus não ressuscitou, que ele permaneceu na sepultura, alguns achando que ele não subiu ou se ascendeu ao céu. Então Paulo, por ser um doutor, ele escreve dizendo, olha, deixa eu dar um fim nessa discussão, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé, e nós ainda permanecemos na nossa ofensa e nos nossos pecados. A morte de Cristo aniquila o pecado, a ação do pecado, mas a ressurreição de Cristo nos justifica da condenação eterna. Jesus ressuscita, e o mais interessante é que quando ele ressuscita, naquela hora, ele está dando uma esperança a toda a raça humana. Eu creio na ressurreição dele, e ele está dizendo o seguinte com a sua ressurreição: eu ressuscitei para dar a vida eterna a todos aqueles que em mim creem. Eu vim e ressuscitei para que todos fossem redimidos. Como assim, pastor? Redimir quer dizer adquirir de volta. Como assim? Ilustra aí para nós. Deixa eu dizer uma coisa, como é que está a situação da raça humana. Deixa eu falar, se nós olharmos aqui a situação criminal da raça humana, vamos dizer assim, todos estão inadimplentes, todos estão devendo a Deus desde o dia da queda de Adão. Adão pecou, então você pode falar assim e questionar, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que é que eu herdei o pecado dele, a maldição dele? Sim, aí você diz, eu não estava lá, por que é que eu tenho que herdar? Sim, você também não estava pendurado na cruz, mas herdou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez desta forma aí. Então naquele momento aqui todos pecaram, todos estão em inadimplência. Quando Jesus morreu, ressuscitou e está em nosso meio, e está no céu, ele está dando a você a chance de redenção da sua alma. Ele está dando para você uma porta de escape. Deixa eu dizer, ele quer te comprar de volta. Você já era dele lá, mas se perdeu, ele quer comprar de volta. Um certo menino, o pai, ele fez um barquinho para o seu filho, é aquele barco muito bonito, e ali o pai deu para o filho de presente. O filho vai e coloca o barco dentro daquele rio, e o rio levou aquele barco, e a criança chorando, e o pai não achou mais. Quando passou um tempo, o pai vinha andando na feira, viu numa loja aquele barquinho lá. Quando o menino olhou, começou a chorar, disse, só o barquinho lá, alguém encontrou, e se alguém encontrou é dono, colocou na loja lá para vender. O pai chegou e disse, ei, esse barco foi eu que fiz para o meu filho, e eu dei para ele, ele perdeu no rio alguns tempos atrás. Mas o homem disse assim, o dono da loja, não interessa, eu já comprei de alguém, eu revendo as coisas, você quer comprar? Aquele homem meteu a mão no bolso, pagou pelo barco. Agora interessante, ele pagou por um barco que já era dele, que ele fez, mas ele pagou. O barco tinha se perdido nas ondas daquele rio. Deus fez desse jeito. Deus chegou e disse, espera aí, Satanás, deixa eu dizer uma coisa, tu fez eles caírem, tu fez eles pecarem, tu desviou eles da minha presença, eles estão aí, mas espera ainda, é meu, são meu, mas eu vou pagar por eles. E ele pagou lá na cruz do Calvário este preço para readquirir novamente. Redimir quer dizer adquirir de volta aquilo que havia perdido. E nesta noite aqui, em nome de Jesus de Nazaré, ele quer adquirir muitas pessoas de volta. Ele quer trazer para os pés dele. Ele quer salvar nesta noite e mostrar que ele nasceu por tua causa, ele morreu por tua causa, ele ressuscitou, está vivo por tua causa. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé nesse momento agora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em batalha espiritual. Entenda uma coisa aí, nós estamos vivendo batalhas espirituais nesses últimos dias. Quando se louva num lugar como esse, quando se prega, o céu fica fechado, há um movimento espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui também tem anjo de Deus trabalhando a favor da igreja, a favor de todos que estão aqui. Glória seja dado a Ele. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele morre na cruz do Calvário. Essa cruz não era para ele, era para você, era para mim. Segundo o historiador, a cruz que Jesus foi crucificado estava sendo preparada para Barrabás. E Barrabás, fisicamente, segundo a história, era maior do que Jesus. E eles pegam Jesus e colocam numa cruz por nome Missa, porque existia 3 tipos de cruz ou modelo. E eles, quando chega lá, uma cruz pesando cerca de 140 quilos, a parte vertical pesava 80 quilos e a transversal 40, somando tudo isso daí. E quando eles jogaram aquela cruz no chão, que eles deitam Jesus, que aprega um prego sobre a mão dele, para alinhar Jesus na cruz, eles marram uma corda, segundo os historiadores, e o rapaz pisa lá, o soldado, e ele estica Jesus no máximo, para se enquadrar numa cruz que não era dele. E a morte de cruz era morte, eles morriam por asfixia, sem fôlego, sem ar. Por isso que havia embaixo dos pés do crucificado, como se fosse um bancozinho, onde os pés eram pregados. Para que aquilo? Porque quando eles queriam respirar, eles colocavam os pés em cima ali que estava pregado, eles forçavam e conseguiam levantar para aliviar os pulmões. A dor era terrível, que queimava, segundo os médicos, queimava, o ar entrava como fogo nos pulmões. E vocês vão entender o que eu estou falando na verdade. Quando chega na hora de ir embora, eles estavam vivos. Os 2 ladrões, exceto Jesus. Eles disseram, olha lá, vamos embora. Está vivo, vai lá e quebra as pernas. Por que quebrar as pernas? Deixa eu explicar. Porque quebrando as pernas, ele não tinha como se levantar para conseguir respirar. Ficava pendurado. Aí morria rápido. Quebrou daqui, quebrou dacolá. Mas quando vai com a marreta na direção de Jesus, né, irmão? Tem uma profecia de Isaías que diz assim, não se quebrará nenhum osso. É como se Deus falasse, vocês vão bater, vão retalhar, vão fazer tudo, vão moer, agora quebrar osso não. Quando chegaram assim, disse, ele está morto, confira, pega uma lança e fura do lado. E o resto do sangue com água desce ao pé da cruz. Tudo isso Jesus passou por você. Aleluia, Deus. Amém? Enquanto a banda vai tocando um hino aí suave, cutuca alguém que você trouxe do lado aí e fala assim, hoje é o dia de você abraçar essa cruz. Hoje é o dia de você aceitar Jesus. Oh, Deus amado. Eu acredito no poder da palavra. Dia 25 agora nós temos outro trabalho como esse, num povoado a 50 quilômetros de Irecê. No dia 1º temos em outra cidade a 30 quilômetros. Nós fazemos esse trabalho. Tem dado muito resultado. Quem quer aceitar Jesus nessa noite, vem aqui à frente. Quem quer aceitar Jesus nessa noite, foi tocado pela palavra. Você pode vir aqui nesta noite, aqui à frente.
é do meu mestre. Escute aí, teu coração tem que ser do mestre. Eu quero Vai até esta pessoa, não sei se todo mundo é crente aqui, eu não sei, não conheço. ir à espera. Mas chega até ele, às vezes a pessoa fica envergonhada. Mas Deus falou, e eu acredito que a mensagem ela não voltará vazia. Aqui é trabalho de semeadura, de semear, de plantar. Aonde você estiver aí, aonde você está, se você foi tocado, só se foi tocado, pois é a chance que Deus está te dando. Não tem como você não reconhecer a cruz, a morte de Jesus na cruz. O céu para quem acredita e crê e vive a morte dele e ressurreição. A Bíblia diz que ele veio salvar aqueles que se haviam perdido. A Bíblia diz que ele veio buscar aqueles que tinham perdido no caminho. Talvez você está perdido, não achou o caminho. Hoje você achou. Nós adoramos esse mestre. Nós adoramos esse mestre, Jesus de Nazaré. Eu sigo esse Jesus há 32 anos. E para mim até hoje Deus tem me dado graça e me confortado. O único arrependimento que eu tenho é de não ter aceitado mais cedo.